Bom dia. Bom, se você assistir essa live depois, então é boa tarde, né, ou boa noite. Nós vamos hoje falar de um assunto bem delicado, né, que a Bíblia nos traz através de 1 Coríntios, que fala muito sobre a época que que Paulo estava, a época de Paulo, da cultura da época, mas que também tem muito que nos ensinar, tá? Então, nós vamos falar sobre assuntos hoje que é meio difícil até de entender, né? Porque fala de cabelo, de véu, né? E algumas igrejas, algumas denominações levam isso aqui ao pé da letra e as mulheres têm que usar véu o tempo todo na igreja. Bom, nós vamos entender melhor aqui, meditando na palavra de Deus. Antes de nós começarmos, como sempre, vamos pedir a Deus direção e que Ele venha abrir a nossa mente para entendermos a palavra dEle. Vamos falar com Ele. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Senhor, pela oportunidade de ter acesso à Tua palavra, pelo privilégio de poder ler a Tua palavra, meditar nela. E eu peço que o Senhor venha nos ajudar a entendê-la também, Senhor. Que ela não venha ser como um livro qualquer que nós lemos e adquirimos informações para depois esbanjar sabedoria. Não, meu Pai. Nós queremos entender a Tua palavra porque nós queremos fazer a Tua vontade. Nós queremos andar dentro da Tua vontade, Senhor. Ser como o Senhor. Nós não queremos Te desagradar na nossa forma de agir, de comportar, nossa forma de vestir, nossa forma de pensar, a nossa forma de falar. Meu Pai, tudo que nós fazemos, nós queremos fazer dentro da Tua vontade. Nós não queremos ter nada nosso, nada que nós possamos estar agarradas, nenhum tipo de jeito, personalidade ou cultura ou coisas que nós aprendemos no nosso país, na nossa era, na nossa família, na nossa casa, na nossa convivência com pessoas, com o nosso passado. Tudo, meu Deus, é irrelevante quando nós entendemos a Tua palavra, Senhor, porque ela nos mostra como o Senhor pensa e o que o Senhor quer. Então, meu Senhor, nós não queremos estar aqui só tendo informação, mas nós queremos viver o que o Senhor quer. Nós queremos viver, praticar o que o Senhor quer. Nós sacrificamos o nosso eu, nós negamos a nossa carne, a nossa vontade, a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, de pensar, de achar, meu Pai. Nós negamos a nossa sabedoria, os nossos estudos, tudo que nós obtivemos nesse mundo, meu Deus, nós negamos e trocamos pela Tua sabedoria nesse momento. Então, em nome do Senhor Jesus, venha nos abençoar, que o Teu Espírito venha nos abençoar e falar com cada uma de nós essa manhã. Eu te peço, meu Senhor, e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, gente, vamos começar aqui. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 4. Diz assim: todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça.
Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Então, algumas questões aqui. Ele fala de orar ou profetizar, né? Profetizar, as pessoas às vezes pensam que profetizar é a pessoa adivinhar. É aquela pessoa que levanta no meio da reunião, né? Como acontece em algumas igrejas, isso, não a Igreja Universal, mas isso acontece em algumas denominações, que a pessoa levanta no meio da reunião, assim, no meio do nada, e ela é como se ela tivesse, assim, um surto, né? E ela, então, profetiza, né? Que as pessoas pensam que ela é uma profetisa, porque ela levanta e fala: fulano tem que fazer isso, ciclano tem que fazer aquilo, Maria tem que casar com João e tal. Então, isso aí é adivinhação, isso não é de Deus, isso aí não está dentro da vontade de Deus. No passado, quando nós tínhamos profetas, né? Quando nós não tínhamos a palavra de Deus, quando nós não tínhamos o Espírito Santo nos guiando, então Deus falava com pessoas, mas assim, ele falava com, por exemplo, ele falou com Oséias, e ele falou: Oséias, casa com aquela mulher. Ele falou com Oséias para ele casar. Quando ele falava com os profetas, era normalmente ou para eles fazerem alguma coisa, não era para ninguém fazer, não. Ele falava para eles fazerem alguma coisa, ou para eles falarem algo que era a respeito de um todo. Então, por exemplo, quando Davi ele pecou e Deus então usou o profeta Natã, falou com Natã: vai lá e fala com Davi sobre o que ele fez. Então, não foi uma adivinhação. O profeta não teve uma adivinhação de que, olha, eu estou sabendo, eu vi uma visão. Não, Deus falou com ele. Então, naquela época, os profetas ouviam a voz de Deus, né? Quando Deus tinha uma missão a ser cumprida. Havia uma missão, havia um objetivo. Não é como, por exemplo, o profeta Natã não ia chegar para uma pessoa qualquer na rua e falar assim: você tem que casar com ele. Ele não ia fazer isso, porque essa não era a missão de Deus. A missão do profeta era ser a voz de Deus numa nação. Então ele tinha que falar o que Deus queria falar para a nação. No caso de Davi, ele falou com Davi porque a nação estava sofrendo por causa do pecado de Davi. Então havia um objetivo muito maior quando Deus falava com o profeta. Havia um objetivo maior, havia uma razão maior que envolvia um todo. E ele falava com o profeta e não era uma adivinhação, ele falava. Ele falava mesmo, assim como ele fala comigo. Ele fala comigo também. Mas quando ele fala com a gente, ele não fala como assim, aparece um anjo e fala com a gente. Ele fala dentro da gente, ele fala no nosso coração, ele fala no nosso espírito. Nós ouvimos a voz dele e não é uma voz igual a minha voz, igual a sua voz, que a gente ouve, né, o som dela. Mas é uma convicção. Deus fala com a gente. Então ele continua falando. Só que ele fala como? Através do Espírito Santo, tá? E através da palavra dele. A palavra dele é tão forte que às vezes a gente está lendo uma passagem aqui, a gente está falando um assunto e você aí está entendendo outra coisa. Deus está falando com você uma coisa que eu não estou falando, mas ele fez você entender uma coisa que eu não estou falando aqui, porque ele está falando com você de um assunto que é a respeito de você. Ele quer falar com você sobre isso. Então a palavra de Deus tem faz esse milagre. Ela consegue falar com todo mundo, mesmo todo mundo sendo diferente, tendo necessidades diferentes, mas todo mundo consegue, todo mundo que está com os ouvidos abertos, né, claro. Não está aqui rindo ou procurando erro para ficar criticando, mas pessoas que estão com ouvidos abertos e querem ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus fala com cada um,
né? E ela tem esse poder. E então ele está falando aqui, todo homem que ora ou profetiza, ou seja, quando eu estou aqui falando da palavra de Deus, eu estou profetizando, porque não é mais isso, o profetizar depois que veio o Espírito Santo, depois que nós tivemos acesso à palavra de Deus, né? Nós hoje temos uma coisa que na época de Paulo ele não tinha, que era a palavra de Deus. Ele tinha lá talvez alguns livros, né, de Moisés e tal, mas ele não tinha tudo isso aqui. Na época de Abraão, ele não tinha nada, né? Ele não tinha nada. Então, nós temos hoje acesso à palavra de Deus, tudo que aconteceu e tudo que Deus queria falar com a humanidade, ele colocou na palavra dele. Então, esse livro é um manual sobre tudo na nossa vida. Tudo. Você fica fazendo perguntas sobre como se valorizar, como receber o Espírito Santo, como se eu sou batizado e cair em pecado, devo batizar de novo. Você faz perguntas porque você não está buscando na fonte. Você não tem buscado na fonte. Então você fica fazendo perguntas, né? Você quer terceirizar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando é terceirizada, isso é muito perigoso, né? Porque aí vem as doutrinas, né, que não são bíblicas. Aí vem as doutrinas, por exemplo, a pessoa que não que se coloca, é colocada, né, como entre você e Deus, ela pode decidir que o que está escrito aqui é uma outra coisa. Ela pode se sentir no direito, porque você colocou ela entre você e Deus, então ela pode se sentir no direito de falar para você o que ela acha e o que ela quer. E ela não colocar Deus em primeiro lugar. Então é muito perigoso isso, que muitas de vocês fazem, que querem fazer. Terceirizar a palavra de Deus. Vocês querem. Muitas de vocês querem porque mandam perguntas. Mandam lá situações, o tempo todo situações, sabe? A gente entenderia quando uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, que não tem acesso ao que você tem, ter muitas questões. Agora aí você entende porque talvez você não tenha o Espírito Santo ainda, porque você tem buscado terceirizar a sua fé, e o Espírito Santo não vai vir sobre pessoas que não estão se entregando a Ele completamente, que na verdade querem Ele como uma fórmula, né? Querem Ele como se eu fizer isso aqui, eu vou receber o Espírito Santo. Então eu vou fazer e vou receber o Espírito Santo. Como se ele fosse, né, o resultado de uma fórmula, um exercício. Pelo amor de Deus. O Espírito Santo é Deus, né? Então é muito espiritual a nossa entrega. É muito pessoal, muito individual entre você e Deus. Quando você terceiriza, então não dá. Então, profetizar na época do Espírito Santo é falar da palavra de Deus. Eu estou aqui falando, eu estou profetizando porque eu estou falando da palavra de Deus. Eu estou falando para você, olha aqui, se você não se entregar a Deus, você não vai receber o Espírito Santo. Isso é profetizar, porque isso já está escrito. Eu não estou inventando, né? Isso não é da minha cabeça, e eu não estou aqui inventando coisa, criando doutrina. Não, isso aqui está escrito na palavra de Deus. Quem não tem o Espírito Santo não é de Deus. Ah, Cris, mas eu estou salva? Se eu não tenho o Espírito Santo, mas eu entreguei a minha vida a Jesus, você está salva ainda. Mas você pode perder a sua salvação assim, porque você não tem a garantia da sua salvação, que é o Espírito Santo. E porque o Espírito Santo dá essa garantia, nós que um dia aceitamos Jesus, entregamos nossa vida a Jesus, nós temos força, quando nós temos o Espírito Santo,
nós temos força para negar a nossa carne, resistir à tentação, né? Nós temos força para passar por problemas e vencer, passar pelo deserto e vencer. Agora, quando você não tem o Espírito Santo e você passa por um deserto, e seja ele pequenininho, você não tem força, você cai. Então você cai em tentação, você cai em pecado, você não resiste, sabe? Você está sempre errando. Você está sempre errando contra Deus, você está sempre pecando contra Deus, você está sempre, sabe, para baixo. Um dia você está bem, outro dia você está mal, porque você não tem o Espírito Santo. Então, você está salva ainda, vamos dizer assim, por enquanto. Até quando você vai aguentar firme aí, nessa batalha toda que é você viver uma vida em santidade, sem ter o santo dos santos em você, né? É difícil, é complicado, é impossível. Então, por isso, a importância do Espírito Santo. Você precisa dele. Você precisa dele mais do que você precisa do seu filho convertido, do que o seu marido convertido, do que até mesmo mais do que você ser feliz. Sabe, que você às vezes fica, não, eu preciso pensando, mas sabe, isso aqui me faz triste, isso aqui me faz... Mais do que essas coisas que te fazem, que você pensa que vão fazer você feliz, é você ter o Espírito Santo. Enquanto você não entender, não se conscientizar da importância dele, colocar ele mesmo em primeiro lugar, então você vai ficar nessa luta constante aí, de ficar terceirizando a fé e ficar sempre dependendo de alguém e depender, sabe, dos outros para se sentir melhor consigo mesmo. Então vamos voltar lá no versículo 4 ainda de 1ª Epístola de Coríntios, capítulo 11. Ele está falando que o homem que ora ou profetiza, ele não deve cobrir a cabeça, mas a mulher que faz isso, ela deve cobrir a cabeça. Nós já falamos sobre a questão de profetizar, que não é aquelas mulheres que levantam no meio do nada e começam a profetizar e mandar as pessoas casarem umas com as outras. Não é isso, né? Agora, ele está falando também dessa questão da cabeça, de você desonrar, né, a Deus por estar cobrindo a cabeça ou descobrindo a cabeça. Então, o homem não podia cobrir a cabeça e a mulher tinha que cobrir a cabeça. Como assim? O que isso quer dizer, né? Naquela época, aquela cultura, né? Você que vai assistir, né? Você assistiu a novela de Jesus e vai assistir de novo agora, amanhã, terça-feira, que começa num horário excelente, depois da reunião, né? Que é 9h30, então todo mundo pode acompanhar a melhor novela que a Record já fez na vida, né? Que é a novela de Jesus. Essa novela, ela mostra as mulheres dessa época que elas usavam um véu, um pano, né, na cabeça para sair de casa. Então, quando você vê lá Maria, a Marta, Sula, né? Elas, quando saíam na rua, elas cobriam a cabeça, né? Elas cobriam a cabeça, botavam um pano assim, então o pano normalmente ficava aqui, e quando elas saíam, elas botavam na cabeça. Essa cultura era uma cultura na época, para você entender que na época, uma mulher sem um homem responsável por ela era assim, muito vulnerável, né? A gente não tem noção. Eu não tenho noção, porque eu não vivo mais nessa época, né? Muitas mulheres não têm um homem responsável por elas na minha época, e elas estão bem, elas estão aí vivendo a vida delas e tal. Mas naquela época era muito complicado, porque lembra, a mulher não trabalhava, então ela não podia se sustentar. Lembra da viúva pobre? Lembra daquela viúva de Sarepta, que Elias chegou lá e ela estava quase morrendo, estava acabando a comida, ela só tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de trigo. Então,
Por que ela estava morrendo? Por que ela não estava trabalhando? Por que ela não estava, né, lutando para sobreviver? Porque naquela época, na época da Bíblia e até alguns anos atrás, antes da industrialização, né, antes da guerra, a mulher não podia trabalhar. Ela era considerada uma pessoa responsável pela casa, só pela casa. Então ela nascia para casar e ter filhos, e cuidar dos filhos, e cuidar do marido e cuidar da casa. Essa era a missão da mulher. Então você entende, quando você entende isso, né? Você entende aquela época, você entende por que Marta e Maria ficaram desesperadas quando Lázaro morreu. Porque Lázaro era o responsável por elas. Elas já não tinham pai. Então, Lázaro era o irmão delas e ele era o responsável pelas irmãs. Quando ele morreu, o que as irmãs iam fazer da vida? Como é que elas iam sobreviver? Então, muitas mulheres nessas condições, quando morria um marido, ou quando morria um parente que elas não tinham casado ainda, elas ficavam tão vulneráveis que algumas chegavam a ter que se prostituir para sobreviver. Então elas tinham que ir para a rua, para elas comerem, para elas terem um lugar para morar, elas tinham que ir para a rua e vender o corpo delas. Então, ou ficavam mendigando, como a viúva pobre, como a viúva de Sarepta, né? Ficavam na dependência dos outros, na dependência de outras pessoas. Se ela não tinha um filho para cuidar delas, um filho que já tinha uma idade e podia trabalhar, ela não tinha ninguém para cuidar delas, porque elas não podiam trabalhar, né? Então, o véu era uma forma de falar, olha, eu tenho uma pessoa responsável por mim. Eu sou uma mulher que na rua, vamos dizer que ela estava na rua sozinha, mas o véu mostrava, olha, eu não sou uma mulher sozinha no mundo não, eu tenho um pai, eu tenho um marido, ou eu tenho um irmão, eu tenho um homem que é responsável por mim. Então era uma forma de passar segurança para ela e para todo mundo, olha, essa mulher aqui, ela não está sozinha no mundo, não tire proveito dela, ela pertence a uma família, ela pertence a um homem, né? Então veja como a situação da mulher era muito, muito vulnerável. E quando Jesus veio, você vê isso na novela e você vê isso na Bíblia também. Você vê o carinho que ele tinha com essas mulheres. É um carinho, você vê uma ligação muito grande. Você lembra aquela passagem que Jesus, você vê que a Bíblia não fala de Jesus chorar, né? Jesus chorar muitas vezes, ele fala pouquíssimas vezes. Se eu não me engano, umas 2 vezes ou 3 no máximo. Mas uma dessas poucas vezes que ele chorou foi quando ele viu uma mãe indo enterrar um filho. E o bacana dessa passagem é que aquela mãe estava desesperada, ela estava indo enterrar o filho, ela não pediu a Jesus, ela não foi levar o filho morto para Jesus, ela estava indo enterrar o filho. E Jesus viu aquela mulher de longe e sentiu a dor dela. Ele sentiu a dor dela porque sabia o que aquilo significava. Aquela mulher não ia ter mais ninguém. Ele sabia o que isso significava. Então ele foi lá e ressuscitou o filho dela. Ele chorou, ele se sentiu muito triste por se colocar no lugar dela, né? Ele se colocou no lugar daquela viúva, ele chorou e ela então teve o filho dela. Foi curado, né? Foi ressuscitado. Jesus ressuscitou aquele menino para ele ajudar a mãe. Outra vez, quando Jesus chegou lá e Lázaro estava morto, lembra dessa passagem? Lázaro estava morto e Jesus chegou e viu o desespero de Marta e Maria.
E Jesus chorou. Quer dizer, de novo, ele viu a situação daquelas mulheres e sabia o que ia acontecer com aquelas mulheres. Elas não iam ter ninguém. Lázaro era o único que poderia prover para elas. Então, Jesus, quando ele veio aqui, ele veio mostrar o que Deus realmente sente pela mulher, porque até aqui, até Jesus, não era muito claro isso, não era muito óbvio isso, porque por causa da cultura, desde lá do Éden. Então você vê que é o homem que tem que trabalhar, é o homem que tem que ir lá e a luta. Mas essa responsabilidade do homem não o dava o direito de pisar na mulher e se sentir mais importante que ela, mas foi assim que aconteceu. O homem, ele se gabou do que ele podia trazer, de como ele era independente, vamos dizer assim, da mulher e como ela era dependente dele. Então ele se aproveitou disso. Então você vê, as pessoas que não entendem a Bíblia e não conhecem a Deus, chegam a achar que a Bíblia é machista. Mas não é. O homem se afastou de Deus e se tornou essa pessoa que começou a tirar proveito da mulher. Quando Deus criou a mulher, ele criou a mulher falando para o homem assim, olha, você vai largar seu pai e sua mãe e você vai se tornar um com ela. Então ele deu para ele a orientação, olha aqui, essa aqui eu estou fazendo para você, essa mulher, eu estou fazendo ela especial, tanto é que eu tirei ela aí da sua costela, então eu fiz ela para você. Cuida bem dela. Larga todo mundo da sua família para cuidar dela. Você vai fazer uma família com ela. O que o homem fez? Ele pegou a mulher, mas aí ele quis pegar outras mulheres também. Então, e a mulher que já era, também estava longe de Deus, também começou a aceitar tudo que o homem faz, como hoje, né? Muitas mulheres aceitam muita coisa que o homem faz errado. Por dependência ou por carência, né? Ou por amor, ela então aceita, ela não quer perder o homem, então ela aceita as cafagestagens muitas vezes, as coisas que ele faz errado, a forma que ele fala com ela, né? Então, infelizmente, a mulher, ela também, por estar longe de Deus, ela continua tendo esse comportamento, deixando o homem tratar ela como se ela fosse inferior a ele. Deus não fez a mulher inferior ao homem, tá? Então, fique bem claro isso na sua cabeça. Isso fica bem claro para você. Deixa isso bem claro. Eu tenho isso bem claro na minha. Se você não entende isso direito, você vai sofrer. Você vai sofrer. Você não vai fazer a sua parte. Você não vai fazer o seu papel de mulher. Você não vai fazer o seu papel de esposa. E você vai se desvalorizar. Que é o caso hoje também de muitas mulheres solteiras que se desvalorizam porque se acham, no fundo elas se acham inferiores, né? Então elas se desvalorizam, elas vão lá e acham que tem que se vestir de uma certa forma e ficar atrás do cara e ficar em cima do cara e ficar, sabe, flertando. Elas não se valorizam, elas não veem que elas têm valor, elas pensam assim, eu tenho que fazer alguma coisa, Cris, porque se eu não fizer, então ele não vai fazer. Quer dizer, você está se diminuindo, você está se colocando numa situação vulnerável. Ele vai aproveitar de você, ele vai se aproveitar de você, tá? Ele vai se aproveitar de você. Então, muitas esposas, até mesmo esposas de pastor, de ex-pastor, muitas esposas de ex-pastor, não foram mulheres fortes para repreender os seus maridos quando estavam vendo que eles estavam longe de Deus, que eles estavam carnais, que eles estavam dando valor a coisas e pessoas que não faziam parte do plano de Deus, da vontade de Deus. Elas não foram fortes, elas não foram firmes, elas deixaram seus maridos, lá vão ter.
crescendo na vaidade, sendo vaidosos, sendo orgulhosos, tendo comportamentos errados, tendo pensamentos contrários à palavra de Deus, contrário à direção da igreja, permitiram, não fizeram questão, né? Deixaram, ficaram só na oração. Só na oração, estava orando. Você tem que orar e agir. A fé é você orar e agir também. Você tem que fazer alguma coisa. Então, o que aconteceu com muitas dessas esposas? Elas foram traídas. E aí? Aí, agora tá um pepino, né? Porque o marido não teme mais a Deus, o marido não tá em pecado, não se arrepende e ela tá casada com ele. Aí pá, tá bom, larga o marido, mas agora é uma mulher divorciada. Uma mulher que errou no casamento. Sabe? Porque não foram fortes, porque se achavam inferior aos seus maridos, não fizeram o que tinha que fazer. Não foram lá e, olha, se você não foram firmes, porque tem uma hora que você tem que chegar, você está conversando com ele, olha, isso aqui não aceito isso, você não deveria fazer isso. E ele tá lá insistindo, você tem que chegar e aproveitar que você tem alguém na igreja que pode chamar a atenção do seu marido, porque muitas mulheres não têm esse alguém. Mas nós, esposas de pastor, nós temos. Nós temos alguém que pode chamar a atenção do nosso marido. Alguém que pode puxar a orelha deles, que é a liderança na igreja. Você que é obreira também. Você faz parte de um grupo, você também. Você tem alguém na igreja que pode puxar a orelha do seu marido. Então você está casado, você é obreiro, você está casado com um obreiro que é mau caráter, que está fazendo coisas erradas, você tem que reportar ele. Reporte a ele, ao pastor dos obreiros, ao pastor da sua igreja. E o seu pastor, ele vai chamar a atenção do seu marido, vai tirar ele de obreiro, vai colocar ele no banco. Seu marido vai ficar chateado? Pode ficar, mas deixa ele ficar chateado. É pro bem dele, ele não quis aceitar a sua repreensão, vai ter que aceitar agora sendo punido, perdendo a posição dele na igreja. Gente, a gente tem que fazer o nosso papel de auxiliar. Se a gente não auxilia, a gente não está fazendo o nosso papel, a gente está se inferiorizando e sabe o que vai acontecer? A gente vai pagar caro por isso, porque quem erra às vezes não é a mulher, é ele, mas ela paga também pelo erro dele. E sabe o que acontece? Ela também estava errada, porque ela não fez o papel dele. Ela deixou ele se afastar de Deus, ela deixou ele continuar naquele erro. Então, quando eu liguei lá pro meu pai, né? Você que conhece a história, você que leu o livro Casamento Blindado, quando eu liguei pro meu pai, o que eu estava fazendo? Pai, eu reportei o Renato. E valeu a pena, hein? Porque 12 anos eu estava conversando com ele, eu estava ali. E ele não estava fazendo nada de errado com caráter, nada, mas ele estava fazendo de errado comigo. Ele não estava sendo marido para mim. Ele não me incluía na vida dele. Então, 12 anos eu aguentei isso aí. Chegou aquele dia que eu falei, se você não mudar, a gente vai ter que se separar. E eu liguei pro meu pai. E o meu pai, então, foi uma palavra. Mas só de eu reportar, só de eu expor o Renato, graças a Deus foi o suficiente, né? Porque aí ele caiu em si e ele viu que ele precisava mudar, porque se ele não mudasse agora, meu pai ia perguntar, né? E aí, resolveu o problema? E eu ia falar, não resolveu não. Ele ia ter que... Então ele ia perder, ele ia sofrer. Então, meninas,
Entendam o valor que nós temos. Nós temos muito valor, assim como o homem tem muito valor. Então, a Bíblia não é machista e Jesus veio mostrar isso pra gente. Ele mostrou pra gente isso, como ele dá valor à mulher. Tanto é que na Bíblia, você vê lá no Velho Testamento, Deus falando que tinha que cuidar das viúvas. Olha, cuida das viúvas e dos órfãos. Por que as viúvas e os órfãos? Porque as viúvas ficavam sem ninguém. Os órfãos também ficavam sem ninguém, né? Uma criança que não tinha como trabalhar também ficava vulnerável, né? Então tá aí esse primeiro entendimento desses 2 versículos aqui que falam sobre a mulher, a diferença, né? A mulher tinha que cobrir a cabeça, mas o homem não podia cobrir a cabeça. A mulher tinha que cobrir a cabeça para mostrar que ela pertencia a um homem, para você entender a época, a cultura da época. Nós vamos dar continuidade no 6 amanhã, porque a gente ainda tem que falar mais sobre essa questão, porque ele vai falar sobre isso até o 16. Então, todos os versículos aqui, ele está falando dessa questão da cabeça, do cabelo, do véu, da careca, né? E nós vamos falar mais sobre isso, entender melhor sobre isso amanhã e nas próximas meditações. Vou deixar vocês agora e até amanhã, 8 horas. Lembrando que a meditação é de segunda a sexta. Tem gente que apareceu sábado aqui, não. Segunda a sexta, sábado a gente está ao vivo na Escola do Amor, então não dá. Então, segunda a sexta, 8 da manhã. Mas se você chega atrasado ou se você não pode nesse horário, você pode qualquer outro horário, porque essa live fica aqui salva, né? A gente salva ela aqui no Instagram, ela fica por 24 horas e a gente posta ela mais tarde no nosso feed, lá no perfil do Godlywood. Então você pode acessar essa meditação a hora que você quiser, tá bom? Deus abençoe vocês e até amanhã. Tchau, tchau.